Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi aparecer aqui para explicar um pouquinho sobre a formação dos Estados Nacionais. Ladies and gentlemen, are you ready to be entertained? Então, gente, nós vimos nesse processo aí a formação do feudalismo, depois nós vimos como que funcionou esse sistema sociopolítico-econômico e, por fim, nós temos a crise do feudalismo, né? Então, por que nós tivemos essa crise? Vamos relembrar, então. Vamos nos lembrar que, lá na Alta Idade Média, o que se produzia era para consumo próprio, né? Depois, a gente vai tendo, então, uma maior produção e essa produção começa a sobrar, é o que nós chamamos de excedente. Esse excedente, então, começou a ser envolvido em transações comerciais, comércio, né? E nisso, nesse processo, a gente começa a ter um pequeno desenvolvimento do comércio. Vão surgir aí, então, algumas pessoas, uma nova camada social que nós vamos chamar de burgueses, que são os comerciantes, né? E alguns comerciantes bastante enriquecidos. Esses burgueses, então, vão perceber que naquele reino tão dividido, com vários feudos, fica muito difícil para você realizar comércio. Pense comigo. Eu tenho o feudo A, que precisa negociar com o feudo B. Quando ele vai atravessar o território, ele tem que pagar uma coisa que vocês conhecem muito bem aqui na nossa região, chamada pedágio. É, pai, o que faltava tá na mão, bagaça. Eita, eu vou ganhar dinheiro, meu pai. Que nada, vou ficar pagando, pode ficar levantando esse bagulho, é pedra pra dentro, pai. A cada vez que eu atravessava por um feudo, o que eu tinha que fazer? Pagar pedágio. O que isso fazia? Deixava o meu produto mais caro, horas. Se eu ia vender couro, digamos, por 100 moedas, quando eu passasse pelo feudo e eu tivesse que pagar um valor de 20 moedas de pedágio, uma suposição, o preço de custo do meu couro já vai para 120 moedas. Quando chegava no outro feudo, o valor era muito maior. Isso dificultava o comércio para essas pessoas, os burgueses. Outra questão também. Cada feudo tinha um tipo de lei, uma forma de lei. Então, a lei que poderia valer no meu feudo poderia não valer no seu feudo. Então, imagina, né? O tecido, por exemplo, eu vou medir pelo tamanho do meu braço. Não, mas aqui o tecido eu vou medir por este pedaço de madeira. O outro, não, eu tenho essa anotação aqui que eu meço por ela. Então, era tudo muito diferente. Imagina a confusão que isso devia dar. Os burgueses perceberam, então, que uma boa saída para isso era o quê? A unificação do território. Se o território for unificado, eles poderiam ter uma moeda única, um governante único. E isso, claro que num processo lento, né? Que na história as coisas não são assim de uma hora para outra, tá? Então, eles foram então percebendo que seria muito interessante se tivesse uma unificação do poder. Ao invés de ter vários senhores feudais mandando e fazendo novas leis e organizando os novos métodos econômicos, teria um poder central que tomaria todas essas decisões para todos de maneira igual. Nesse processo, então, gente, da crise, nós também temos outro fator. Vamos lembrar que tem a ver muito com o que a gente está passando aqui. A ascensão aí, o surgimento de uma grande epidemia de peste negra. A peste bubônica, uma doença que inchava os gânglios, né? Deixava a pele escurecida. Essa doença, ela vinha de uma bactéria que ficava na pulga que o rato carregava no seu corpo. Então, o que acontecia? A gente viu que essas cidades não tinham uma preocupação com a asepsia, com a limpeza. Muitos ratos conviviam no dia a dia das pessoas. Essas pulgas infectadas pulavam de ratos para pessoas, contaminavam as pessoas. Alguns autores chegam a dizer que 1/3 das pessoas da Europa chegaram a morrer durante a peste negra. Outros já falam em 50%. Isso foi mudando também a dinâmica econômica ali na
na região europeia, tá? Então, pessoal, ela é um fator também que colabora bastante para o declínio do feudalismo, né? E a gente vê hoje como que uma pandemia, ela pode trazer vários problemas econômicos, políticos, além do principal, que é o problema em relação à nossa vida, né? Isso aí é indiscutível. Então, a gente pode ter muitas transformações por conta desse processo de uma doença tão generalizada assim, tá? Nós também temos as guerras religiosas, né? Então, a gente vai ter um processo aí de guerra dos 100 anos, uma guerra que vai durar mais ou menos uns 116 anos. Esses conflitos nós vamos tratar um pouquinho mais à frente para não ficar muita coisa, mas eu quero que vocês percebam, tá? Que lá pelo século 13, século 14, então o que a gente tem? A gente tem um processo econômico com dificuldade, a gente tem guerras acontecendo, a gente tem epidemias gravíssimas acontecendo. Então, todo esse processo alimentou aí a crise do feudalismo. Junto com isso, nós temos também uma figura importante, a figura do rei. Mas o que será que o rei tinha de interessante nessa história? O que ele poderia trazer para si de interessante? Então, pensem bem. Eu tenho uma classe, uma camada social chamada burguesia, que gostaria de ter o poder unificado para facilitar as suas relações comerciais. E, ao mesmo tempo, eu tenho pessoas, né, reis interessados aí em estabelecer essa unidade do governo, porque o poder ficaria muito maior e centralizado nele. Mas o que ele precisaria para ter esse poder centralizado? Primeira coisa, ele precisaria então conseguir convencer as pessoas a seguirem as suas ordens, a entenderem que ele era aí um ser de autoridade. Os burgueses, então, vão começar a financiar, dar dinheiro para o rei, porque dinheiro os burgueses tinham com o comércio, montar um exército nacional. Este exército vai, então, garantir o poder do rei. Ora, você vai agir contra um exército? Não, né? Então, isso fez aí com que crescesse o poder real. Em troca, o rei faria essas reformas, tá? A unificação do território e a padronização de moedas, a padronização de leis. Então, isso foi uma troca entre nobreza e burguesia, tá? Percebam que são as camadas aí que possuem dinheiro e poder que estão se relacionando e mudando, então, esse sistema onde eles vivem, ok? Outra coisa também que era de interesse da burguesia era a liberdade comercial, né? Por quê? Nesse período, gente, no feudalismo, você precisava de ter autorizações para abrir comércio, tudo era muito controlado, muita intervenção. E esses burgueses queriam a liberdade de negociar, a liberdade de vender as suas coisas, a liberdade de ganhar o seu dinheiro, poder emprestar dinheiro, até porque a Igreja Católica não gostava da usura, ou seja, do empréstimo com juros. Então, tudo isso eles conseguiriam, tá? Então, gente, o que acontece? Nessa aliança entre rei e burguesia, a gente vai ter um enfraquecimento aí da nobreza, mas vai ter um fortalecimento do poder real, tá? Alimentado então aí por esse dinheiro, por esse investimento da nobreza. Isso então vai fazer com que nós tenhamos um processo de formação do que nós chamamos de Estado-nação, um território com práticas culturais incomuns, com moeda única, com sistema político único, tá? E essa questão da identidade também. Por isso que hoje nós temos, então, esses países que a gente conhece de longa data, né? Assim vai surgir a França, assim vai surgir Portugal, assim vai surgir a Espanha, cada um dentro de um processo diferente. Mas eu quero que vocês entendam esse conceito aí principal. O
União entre rei e burguesia é que vai permitir a formação dos estados nacionais e a realização dos interesses de cada um desses envolvidos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, escrevam para a professora, tá? Obrigada, um beijo e se cuidem!